Sampaio Corrêa com 2 jogos em sequência, Campeonato Maranhense e Copa do Brasil, um tempinho na Copa do Nordeste. E o pensamento, uma equipe contra o Maranhão, outra equipe contra o time do Maringá. O time tricolor se prepara para os 2 confrontos. Olá, torcida, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Laércio Costa, narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha, muito importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e faça os seus comentários aqui embaixo. São 3 competições que o Sampaio está disputando e, consequentemente, tem que ter um elenco bem recheado, alguns jogadores poupados, a impaciência do torcedor, a minha também em alguns momentos, vamos combinar aqui. Mas o Sampaio Corrêa, o técnico Felipe Conceição, está sendo bem compreendido pelo presidente Sérgio Frota e seus diretores. Time tricolor de aço, que tem, na medida do possível, apresentado mais alguns reforços. Essa semana já foram 3 reforços para o time do Sampaio Corrêa. Na semana passada, essa semana mais 2, o Wendel e Buiú, um meia e um lateral, cujo Wendel estaria apresentando aqui para os senhores. O Buiú apresentamos no conteúdo de ontem. Vamos conhecendo aos poucos esses novos reforços do Sampaio Corrêa que estão chegando. O Sampaio que atuou também no BID da Confederação Brasileira de Futebol, neste dia 23, ou seja, ontem, e a gente vai falar daqui a pouquinho disto. O time do Sampaio Corrêa, então, se preparando, e é provável que o técnico Felipe Conceição coloque um time bem alternativo para esse confronto diante do Maranhão Atlético Clube. Apenas a pontuação que quero fazer aqui, e não é uma crítica dizendo que o Felipe não conheça, não conhece sim, porque senão não estaria, ou não teria passado em grandes times do futebol brasileiro, inclusive Botafogo, do Rio de Janeiro. E é um profundo conhecedor sim, um estudioso da matéria, técnico da nova geração do futebol brasileiro, acredito sim no seu trabalho. Fico apenas impaciente, e isso aqui eu comungo com a maioria dos torcedores, em relação a essa falta do time base, a esse rodízio do elenco que para mim está sendo exagerado, porque eu posso pontuar aqui alguns jogadores, ou pelo menos um jogador que não tem tido grandes oportunidades e quando tem entrado tem mostrado muita qualidade. Eu vou pontuar aqui o Varley. O Varley entrou contra o Náutico, arrebentou no jogo, jogou muito, chutou em gol, fez lançamentos precisos, passes precisos. O Sampaio fez um primeiro tempo exuberante diante do Náutico. Já na sequência, e ali o Sampaio tinha pontuado 8 mudanças. Contra o CSA, 6 mudanças. E o time tinha ficado empolgado com a apresentação, os torcedores empolgados com a apresentação do Sampaio Corrêa diante do Náutico. E que chegaram a comentar aqui, e a gente colocou no Fala Galera, esse é o time base que ele tem que manter. Mas logo na sequência, já vieram as 6 alterações. E 2 no intervalo, diante do CSA. E o time não jogou tão mal no primeiro tempo. E a mudança tem sido muito grande no Sampaio. Espero, professor, que no futuro venha a dar certo, que o seu pensamento esteja correto. Dá minutagem, rodagem para esse elenco, que no momento que venham entrar no futuro, o time continue rendendo da mesma forma. É isso que a gente espera do Sampaio Corrêa. Mas há uma impaciência nossa em relação à mudança, à falta de um time base, enquanto o seu adversário, o Maranhão Atlético Clube, deste sábado, o time, a gente já conhece o time que entra em campo. O Sampaio Corrêa, todo jogo é uma incógnita. Você não sabe, o torcedor não sabe. A gente sempre espera 1 ou 2 e de repente vem um caminhão de mudanças no Sampaio Corrêa. Como será o Sampaio para o jogo diante do Maranhão Atlético Clube? Como será o Sampaio para o jogo diante do Maringá pela Copa do Brasil? Estaria o professor trabalhando esse time que jogou diante do Náutico como o time principal para esse jogo diante do Maringá? Pode ser que sim, pode ser que não. Ficamos nessa grande expectativa porque não temos acesso aos treinamentos do Sampaio. Apenas as imagens que nos são oferecidas pelo departamento de imprensa do time tricolor, e a gente agradece aqui o empenho. As entrevistas coletivas também, que são disponibilizadas para nós, quando dos treinamentos. Lá no jogo ainda temos a condição de ver e participar também com os repórteres
da coletiva do Felipe Conceição. No mais, a gente aguarda, a gente espera, e as informações que vêm de lá são aquelas que a gente tem que passar para o senhor, meu querido torcedor. Mas estamos aqui de olho no Sampaio Corrêa, assim como o seu entendimento é muito válido, a nossa análise também, pela estrada que temos, pelo acompanhamento do futebol e por esse canal que prima sempre em trazer a melhor informação. O Sampaio Corrêa também tem atuado no bid da CBF. O Sampaio, que anunciou agora essas contratações passadas, do Patrick, do Vinícius, o Sampaio que trouxe agora mais recentemente o Buiú, que anunciou também a contratação do meia-volante Wendel, que já teve passagem pelo Corinthians, cria do Corinthians, e nós vamos conhecer o Wendel agora, aqui no canal Lécio Costa Narrador. A gente apresentou ontem o Buiú, né, o Ítalo, e agora vamos apresentar então o Wendel. Chegou o Wendel para o Sampaio Corrêa. Cria do Corinthians, o Wendel reforça o Sampaio Corrêa. Sampaio segue em processo de reformulação do elenco para a temporada, 13º reforço do clube, fora os retornos de atletas que estavam emprestados. Então aí o Sampaio Corrêa está trazendo seus reforços. Dados pessoais aqui do Wendel. O Wendel Fernandes da Silva nasceu no dia 14 de dezembro de 2002, tem 20 anos de idade, em Frei Inocêncio, Minas Gerais, de onde ele então natural, Frei Inocêncio, Minas Gerais. Meia e volante, 1,78 de altura, vem aí para ajudar o Sampaio Corrêa. O histórico do jogador, galera, 2019, olha a cria do Corinthians, hein? Sub-17 do Corinthians, 30 jogos, 3 gols. 2019, sub-20 do Corinthians, apenas um jogo e um gol. 2020 no Corinthians, no sub-20 também, 15 jogos, um gol e uma assistência. Em 2021, no sub-20 do Corinthians, 12 jogos ele realizou. Em 2022, aí foi para o Ceará. O Ceará então recebeu o Wendel, ele realizou 29 jogos, 4 gols, volante. Teve também em 2022 no time principal do Ceará e apenas um jogo realizou. E agora vem 2023 para iniciar sua temporada aqui no Sampaio Corrêa, até porque não temos conhecimento se ele realizou algum jogo nessa temporada. Então 2023 está dando ele aqui como nenhum jogo ainda realizado. Mas vem para o Sampaio Corrêa, tem pedigree, base do Corinthians, não é qualquer coisa. Que o Wendel seja muito bem-vindo ao Sampaio Corrêa, que vai se reforçando aí para o Campeonato Brasileiro da Série B e também para a Copa do Brasil, time tricolor de aço. O Sampaio Corrêa também operou no bid da CBF, galera, nesta quinta-feira, dia 23. Vamos ver o que o Sampaio Corrêa fez lá no bid da CBF. Sampaio bid da CBF. Vamos lá, começar aqui, ó. Você se lembra que a gente disse que o Andrei estava na mira para ser liberado do Sampaio Corrêa, ter contrato rescindido? Está aqui, não deu outro. André Nunes dos Santos, apelido Andrei, foi liberado. Tipo de contrato, rescisão. Então o Sampaio colocou a rescisão do contrato do Andrei ontem no bid da CBF. O Sampaio também liberou um jogador do Sub-20, o Rogério, está liberado. Rogério Felipe Silva dos Santos, liberado. O Sampaio Corrêa anunciou a contratação aqui do Cauã, deve estar retornando ao time do Sampaio Corrêa. Felipe Cauã Mafra Vieira, então deve estar retornando aqui. O Sampaio atuou ontem no bid da CBF aí com esses 3 jogadores. Falando da Copa do Brasil, Sampaio Corrêa vai estrear na competição diante do Maringá, no Willie Davis, o estádio lá em Maringá, às 20 horas da próxima quinta-feira, dia 2 de fevereiro. Estreia do Sampaio Corrêa na Copa do Brasil. Mas o Sampaio também tem outros 2 representantes, que vão estrear no dia 1º, que é uma quarta-feira. O Tuntum, que estreia no Rafael Seabra diante do ABC, e o Cordino, que vai jogar diante do Brasil de Pelotas, também no seu estádio. Lembrando que para o Tuntum continuar na Copa do Brasil, ele vai ter que vencer o jogo, como fez diante do Volta Redonda no ano passado. Em 2022, venceu do Volta Redonda, foi para a segunda fase e aí foi eliminado pelo Cruzeiro, pegou um gigante do futebol brasileiro. O Cordino precisa então de vitória no seu compromisso. O time do Sampaio Corrêa, que é visitante,
Um empate já serve, uma derrota elimina o Sampaio Corrêa da competição. Você já sabe, esse formato não mudou na Copa do Brasil. O Tum Tum escreveu esse jogador aqui, ó, Igor Oliveira da Silva, entrou no bid da CBF ontem. O Tum Tum está com um elenco apenas de 7. Tem um defensor que é o Eric, de 22 anos, um meia, Fabiano Alves, de 28 anos, atacantes, Dudu Beberibe, de 30 anos, Alisson, de 27 anos, Igor, de 22 anos, Diogo, 36 anos e Mineiro, de 26 anos, são os atacantes, um total de 5 atacantes. O Tum Tum deve receber de volta os jogadores que estão participando aí pelo Chapadinha, nessa tal parceria do Chapadinha com o Tum Tum, que após a participação do Chapadinha no Campeonato Maranhense, que dá-se-á neste sábado, dia 25, os jogadores devem estar retornando ao time do Tum Tum, né? Sair do Chapadinha, retorna então para o Tum Tum, aí o Tum Tum com esses jogadores vai para a Copa do Brasil, time do Chapadinha que está sendo comandado também pelo Djaí Ferreira, conhece, óbvio, fazendo esse trabalho, e aí recebendo jogadores aí para a Copa do Brasil, que tem a sua estreia no dia 1º, quarta-feira, no Rafael Seabra, na cidade de Tum Tum. Então é isso aí. A Copa do Brasil teve sequência nesta quinta-feira. Vamos então aos resultados, porque tivemos já algumas surpresas. Eliminação da Chapecoense, né? Do São Luís, o São Luís de Juí ontem eliminou também o Ipiranga, do Rio Grande do Sul, né? Que é uma equipe muito forte também, foi eliminada pelo time do São Luís de Juí. Tivemos ontem também outros resultados aqui na competição. O Cuiabá foi eliminado também, né? Pelo São Raimundo de Roraima, resultado esse que foi surpreendente, a eliminação. O Mateuzinho, inclusive, jogou e marcou um dos gols, estava classificando, mas aí levou um outro gol quase ao apagar das luzes do time do Cuiabá e acabou perdendo. Então os resultados desta quinta-feira da Copa do Brasil foram os seguintes: Trem do Amapá perdeu para o Vasco da Gama lá em Brasília por 4-0. O Trem vendeu o seu jogo. Por que o Trem vendeu o seu jogo? Porque levar o jogo lá para Macapá não ia dar o público, até porque no campeonato amapaense não tem dado quase público algum, tá igual o campeonato maranhense, não tem dado público. Os torcedores não estão indo mais nos jogos do interior. Mas aí o jogo seria no Zerão. E, lógico, oferecer uma boa grana, deve ter sido empresários, ou o próprio Vasco da Gama, que levou o jogo para Brasília e acabou ganhando por 4-0 e está na segunda fase. O Vitória do Espírito Santo recebeu o Clube do Remo do Pará 1-0. O Clube do Remo fez esse grande resultado e faz também um bom caixa. Os outros jogos, tivemos aqui o Maitá 0, lá no Acre, perdeu para o Coritiba de 3-0. Então o Coritiba acabou vencendo esse jogo. Tivemos o São Luís, que bateu, foi o Juventude, galera, do Rio Grande do Sul. São Luís eliminou o Juventude, tá? Foi um gigante o Juventude. Então o Juventude eliminado da Copa do Brasil. Então São Luís, nesse jogo regional, fica classificado e eliminou então o Juventude. Não estava nos planos aqui do Juventude. Copa do Brasil. Então vamos nessa. Copa do Brasil. Nós teremos nesta terça-feira, dia 28, são os próximos jogos, o Resende pegando o Ferroviário do Ceará, o Democrata enfrentando o Santa Cruz no dia 28, né? Aí teremos também o Tocantinópolis diante do América, esse América lá de Minas Gerais, o Real Noroeste enfrentando o Vila Nova de Goiás, todos os jogos na terça-feira, dia 28, ainda no mês de fevereiro, tá? E teremos também na terça-feira, 28, Fluminense e Ponte Preta, Fluminense do Piauí, a Tuna Luso Brasileira recebendo o CSA de Alagoas. Lembrando que os nossos representantes, eles vão entrar em campo para jogar na quarta-feira, o Cordino jogando diante do Brasil de Pelotas, lá no Leandrão, e o time do Tum Tum recebendo o ABC de Natal, que recentemente derrotou o Sampaio Corrêa lá em Natal pela Copa do Nordeste. Então são os representantes maranhenses na Copa do Brasil, quarta-feira, dia 1º, e no dia 2, que é uma quinta-feira, é isso aí. De olho neles, de olho também em tudo do Sampaio Corrêa para você. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu like é muito importante, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.